Bom dia! Quero convidar você a pensar um pouco sobre a presença de Deus de forma real na nossa vida, no nosso dia a dia. E quando eu falo de Deus presente, é porque não faz sentido eu acreditar em um Deus que fique longe de mim. Porque para ser real precisa ser presente, precisa acontecer, precisa se manifestar. Então, por definição, eu escrevi umas coisas aqui que eu quero compartilhar com você. E eu gosto de falar como foi escrito para que fique na íntegra, que tenha o começo, o meio e o fim. Por definição, eu digo que Deus se faz presente quando se torna real, ou se torna real quando se faz presente, como eu disse. Acreditar em um Deus, em uma existência que não acontece, não faz sentido para mim. Tem que acontecer, tem que ser real, tem que aparecer. Porque nós somos uma consciência habitando em um corpo físico, massa corpórea. E essa massa corpórea é onde tudo acontece, é onde tudo se manifesta. Você não sente dor no espírito, você sente dor no corpo. A tua consciência transporta esta dor para o corpo. Olha, se der uma topada, vai doer na ponta do dedo. Se você aperta a orelha, você vai sentir a dorzinha na ponta da orelha. Então, é no corpo que se manifesta. Deus tem que se manifestar no corpo para ser real. E aí, tem que estar presente. E Deus é místico quando eu creio em um Deus que não se manifesta, que não está presente. Então, é místico. É superficial. É algo que está fora de mim. Não acontece em mim, está fora de mim. Não pode ser real para mim. E a gente sempre trabalha com as figuras bíblicas, porque a figura te leva a um entendimento mais fácil. É como que um jogo de xadrez montado. Olha, fácil. Você só vai olhar. Já está feito. Então, as figuras bíblicas trazem uma informação muito, quando bem entendida, tá? Porque tem que ter coerência, tem que fazer sentido. Muitas coisas lá é só a figura mesmo. Se você não souber extrair da figura algo que se torne real, é só a figura, não serve para você. Por exemplo, tem uma passagem bíblica dizendo que um homem andou por cima do mar, sobre as águas. Você consegue? Então, não é real para você. Tem outra figura que diz que um homem conseguiu fazer um machado flutuar de dentro da água. Você consegue fazer isso? Então não é real para você. É místico. Então Deus, ele é real quando está presente e quando acontece. É místico quando você só imagina. É um Deus imaginário. Ah, Deus pode tudo. Tudo o quê? Bom, falando das figuras bíblicas, por exemplo, essa coisa do Deus presente está escrito em Mateus 28:20, uma frase: estarei no meio de vós. Não, perdão. Mateus 28:20 é: eis que estou convosco. Estarei no meio de vós, está escrito em Levítico 26:12. Eis que estou convosco, presente. Estarei no meio de vós, presente. É uma expressão imperativa. Em Êxodo, tem uma outra expressão muito boa que fala assim:
habitarei no meio de vós. É o mesmo sentido. Estarei presente, estou convosco, mesmo sentido. Habitarei, está convivendo, então é real. E tem uma frase bíblica que vai muito mais próximo desta concepção do Deus presente. Paulo escreveu na segunda carta aos Coríntios. Eu não anotei aqui o verso, mas segunda carta aos Coríntios, se você buscar a frase, você acha. Paulo escreveu assim: disse Deus. Então é uma afirmação, é imperativo. Disse Deus. Alguém que tem uma ideia de Deus, conhecendo um pensamento de Deus, afirmou: disse Deus. Paulo: neles habitarei e entre eles andarei. Tem duas pontas aí, neles e entre eles. Então está perto, presente e em presente. E se não for assim, não funciona. Deus não existe fora disso. Deus não existe fora da minha existência, porque a minha existência pode viver a experiência de Deus. Se eu não tenho existência, qual é a função? Então essas expressões nos levam a pensar que para Deus ser real e verdadeiro, tem que estar presente, tem que acontecer em mim. Tem um louvor que eu cantava muito quando vivia na religião evangélica. É uma letra que tem tudo a ver com esse contexto. É uma letra que foi inspirada por alguém que pensa como Deus presente. Diz assim, ó: Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, é uma certeza. Tão certo como o amanhã que se levanta, é uma certeza que acontece. Hoje é sexta-feira, eu tenho certeza que amanhã é sábado e amanhã vai acontecer. É certo, é presente, é vivo. Tão certo como o ar, tão certo como eu te falo e tu podes me ouvir. Isto é certeza, isso é real, isso é sentido e vivido. Então, quando eu digo que Deus está aqui na mesma proporção, eu tenho que saber que Deus é um ser, é um personagem, é uma representação e que acima disso tudo acontece em mim. Agora, para chegar em mim, eu preciso receber. Para eu receber, eu preciso de um transporte. Alguém precisa me dar essa informação. Porque senão não acontece. Tudo é por consciência, por conhecimento. Então hoje, tratando de Deus como consciência para se tornar real em mim, eu tenho uma pessoa escolhida, enviada, que fala a mesma língua que eu, ou na mesma forma de compreensão, é uma pessoa física, porque tem que estar presente. Se não está presente, permanece o misticismo. É uma pessoa que fala, que ouve, que me ouve e eu falo com ela. É uma troca. E nós conhecemos essa pessoa como Cristo Lisbete, porque Cristo é um título que quer dizer enviado para. Cristo Lisbete, uma pessoa, uma mulher que fala comigo e que traz a consciência de Deus presente. Detalhe, Deus presente, Deus Pai e Deus Mãe, que eu hoje chamo no modo físico de Melquisedeque Lisbete, mas que me dá consciência de que Deus está em mim. Então tudo tem um mecanismo, uma engrenagem. Se ela não falasse comigo que Deus está presente, que Deus é 2 em 1, pai e mãe, e que por ser pai e mãe eu posso ser filho, eu viveria acreditando em um Deus místico quando eu não sou filho. Eu só posso ser filho de pai e mãe
Para ser filho de Deus, eu tenho que ter Pai Deus e Mãe Deus. Quem me deu a informação? Cristo Lisbeth. Então hoje eu posso honrar pai espiritual, mãe espiritual, porque eu tenho consciência da existência deles em mim. Tem que estar presente. Você só pode honrar pai e mãe quando você tem consciência de que tem pai e mãe. É outra figura bíblica. Então hoje convido você a pensar nisso. Deus existe para você? É real? Se existe, é real. Só é real se existe. E o que você vive dessa existência? O que você faz com essa consciência? Bom, quer saber mais? Acesse o site Rede Salem e temos muitas informações reais sobre Deus Pai, sobre Deus Mãe e sobre o seu Cristo, uma mulher. Acesse redesalem.com, venha viver conosco. Aguardamos.